Olá pessoal, aqui é o psicólogo Célio Chaves. Quero falar de um tema muito relevante agora no mundo pandêmico que nós estamos vivendo e também pós-pandêmico, né, por situações que estão acontecendo ou da nossa rotina. É um tema que é muito falado, podemos dizer que é um dos principais transtornos pós-moderno, mas também já foi bem estudado, já foi bem comentado. Então eu quero trazer de uma forma mais prática de alguns sintomas e interagir com as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. É do tema ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela faz parte da nossa natureza, ligada à sobrevivência. Então, se eu tenho uma resposta de medo que é ligada à ansiedade de fuga ou enfrentamento, é porque eu estou interagindo com o ambiente ligado a uma situação de ameaça. Como é que funciona? No nosso sistema, que fica na região córtex pré-frontal, que é essa região aqui do cérebro, tem um sistema que chama sistema de alerta. Esse sistema de alerta é onde o estresse é como se fosse um radar a captura de ameaças. Aí vai procurando, né, como um radar as nossas ameaças, como um fator de estresse, briga, morte, pandemia, doença, falecimento, desemprego. Então vai procurando as ameaças que são reais e situações para mim responder diante do medo, fuga ou enfrentamento, que é a ansiedade. Esse sistema ele é funcional quando é ligado a uma situação e eu consigo adaptar. O problema é que quando isso acontece na infância, esses tipos de ameaça, como traumas, abuso, fator estressor, separação de pais, brigas, né, abandonos, mortes, perdas, a criança, a nossa capacidade de desenvolvimento infantil não consegue adaptar facilmente a essas influências do ambiente. Então, aquele radar, ele passa a não justificar pelo medo, ele passa agora a acolher aquela ameaça e transformar aquela ameaça no sistema da mente, no aparelho psique, a angústia. E a angústia, o que é um sinônimo de angústia? Conflito. Então eu vou ter dentro do meu sentimento, dentro do aparelho psique, dentro da mente, dentro do pensamento, que faz parte do sentimento, uma angústia, um conflito. Então já começa no meu desenvolvimento, na minha infância, na minha adolescência, eu ter conflitos na vida. Porque eu não fui capaz de interagir, até porque estava em desenvolvimento. O fator de influência do ambiente foi maior do que o meu fator de resposta, de resiliência e superação. Não é porque eu não tenho o sistema de recuperação, de superação, de resiliência. Eu tenho, mas a capacidade de força do ambiente, de influência, foi maior. Isso a gente chama de angústia, é o desejo de tirar algo que incomoda, mas a vontade fala que não, porque quando expõe esse algo que incomoda, que é essa angústia, revela a dor. E eu não quero revelar essa dor. E por isso que fica guardado. Enquanto está guardado, enquanto vai passando o tempo de desenvolvimento da minha vida, eu vou tendo certos comportamentos disfuncionais. Até sem entender por quê. Eu vou ter pensamento disfuncional. Até sem entender por que está acontecendo isso. Eu vou ter, talvez, relacionamentos que não vão ser bem sucedidos. Eu vou estar nas minhas áreas da vida, como profissão, meu lazer, a minha espiritualidade, a minha busca para mim ter uma família, para mim ter um relacionamento, vai ter alguns certos problemas que eu não vou conseguir lidar. Isso tudo por uma causa, chama angústia. Angústia causa ansiedade, aumentando essa ansiedade com o passar do tempo, sintomatizando. O que é sintomas de uma ansiedade? Por exemplo, física, né? Uma gastrite nervosa, uma náusea, dores musculares, dor de cabeça, fisicamente um batimento cardíaco acelerado, falta de ar, em alguns casos mais grave, um formigamento, né? Que chega até o pânico, um grau maior da ansiedade, que é o pânico, né? Que chega a ter essa sensação de desmaio, formigamento, baixa autoestima, né, combinando com a depressão.
Sério, mas como assim? Agora você está falando da depressão. É porque quando eu estou com um sistema de alerta muito ligado por conta da angústia, não por conta da situação, a minha ansiedade está bem elevada. Então, com certeza, ou estou com TAC, transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade mais ligada a um estresse, que está muito alto também, ou um TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, que está ligado à ansiedade, que é um dos tipos de ansiedade. O que é obsessão? Obsessão está ligada ao pensamento, compulsão às atitudes. Então eu fico muito preocupado se alguma coisa vai acontecer, e por defender aquela coisa que vai acontecer pelo medo, eu fico obcecado e crio um alvo, um comportamento repetitivo, que aí é compulsão. Por isso que é o TOC. Tem fobias, né? Acabo tendo fobias específicas de certas situações, pode ser pós-traumático também, né? Porque talvez eu quase afoguei na infância, eu vou ter uma fobia de encostar na água, de mexer com a água, ou também vamos dar um nome agora, até mesmo um tipo de fobia que está acontecendo, que é uma fobia específica mais ligada ao pânico, que é agora pós-pandemia. Está tendo muito o agorafobia. Vou explicar o que é agorafobia. Agorafobia é um tipo específico de fobia, mas a resposta não é uma resposta de interação ao pensamento que você consegue controlar, mesmo sentindo uma sensação ruim. É uma resposta de pânico. Então, quer dizer, eu começo a ter reações de pânico com agorafobia. O que é agorafobia? É uma fobia específica de resposta de pânico relacionado a socializar, relacionado à multidão, relacionado a estar junto. Está desenvolvendo em algumas pessoas que têm mais ansiedade e que têm certos sinais de sintomas de pânico, agora surgindo a agorafobia, que tem medo de andar de ônibus por causa da pandemia, né, pós-pandemia, que nós estamos terminando agora por conta das vacinações, a gente está terminando estabilizar essa questão da pandemia. Não sei se eu posso falar se é por causa só da vacinação, mas enfim, é o que a gente está vendo por aí. Mas é importante saber que nós estamos desenvolvendo também, que a gente tem que enfrentar esses momentos de fuga com todo cuidado, claro, né? Nada está assim, né? Tem as ameaças ainda, então a gente tem que tomar os cuidados, né, devidos. Mas a gente também tem que enfrentar, tem que lidar com o ambiente, adaptar o ambiente por situações, porque senão eu vou bloquear, vou me travar e vou me sentindo mal e nem quero sair do quarto. Por andar de ônibus, por andar em praça, por andar em lugar público, por ir em restaurante, por passear, por ter lazer. E aí eu vou perdendo esse momento nessa área da minha vida que é socialização, por conta da agorafobia. É um ponto para alertar aí quem está ouvindo esse vídeo. Também importante falar, não só do pânico, agorafobia, toque, TAC, as fobias em geral. A gente falar que eu até citei a depressão. Então, quando está muito elevado a ansiedade, e essa ansiedade ela fica num estado muito excessivo, então tudo é um perigo, tudo é um risco, o que acontece? Baixa a dopamina, a serotonina, que são nossos neurotransmissores para trazer prazer, que é do sistema de recompensa. Então, baixando, eu vou ficar triste. E com essa tristeza vai aumentando, e aí eu acabo ficando com depressão. Depressão e os sintomas depressivos. Por exemplo, desinteresse na vida, sem muita vontade de fazer algumas coisas, inclusive coisas que eu gostava de fazer e agora eu não gosto mais de fazer. Falta de visão, né, para o futuro, né, você imaginar você no futuro, você perde um pouco as expectativas, porque as suas perspectivas estão baixas, estão ruins, estão depressivas. Começa a olhar tudo cinza, tudo escuro, começa a fechar o quarto, começa a ficar só dentro de casa, não tem vontade de fazer exercício, não tem vontade de socializar, aí você fica num quadro médio, moderado, até grave, pensando em suicídio. Tem alguns casos que a pessoa tenta suicídio, ela fica pensando em suicídio, então a gente tem que tomar um cuidado por essas questões
desse fluxo, dessa estrutura emocional na nossa vida que pode causar até uma disfuncionalidade, até um desagrado na sua saúde física e emocional. Então é importante trazer todas essas informações, porque a ansiedade, ela não é só um papel importante na nossa vida, mas a gente controlar a ansiedade também, para não chegar num quadro tão exagerado de depressão, ansiedade, que é o pânico, que aí acaba, eu sendo mercê a um medo, a um pânico diante de situações da vida. Mas eu quero explicar de uma forma bem simples como que a gente pode controlar dentro desse fluxo. Lembra que eu falei um pouco mais cedo no vídeo que a angústia é um sinônimo de conflito? Então, a angústia é um conflito interno. Então, uma dica, poderosa para ajudar a controlar a ansiedade e você não ter uma depressão é você controlar as suas áreas da vida em relação a conflito. Por exemplo, na família tem muito conflito? No casamento tem muito conflito? Com os filhos tem muito conflito? Tem separação? Tem muito conflito? Financeiro, você tem muito conflito? Social, você tem muito conflito? Profissional, você tem muito conflito? No trabalho traz muito conflito, muita pressão, muito ligação a conflito? No lazer, eu não estou tendo muito lazer, então eu estou tendo mais conflito. O que acontece? Esses conflitos vão somar com essa angústia que é conflito também. Então aumenta o conflito externo por algumas situações da vida, dando gatilho de despertar o conflito interno e aumentando a causa, aumenta o sintoma que é a ansiedade. Aumentou um sintoma que vai ser exagerado, vai baixar a dopamina, a serotonina, eu vou ficar mais triste, vou ficar depressivo. E aí realmente eu não vou ter vontade de fazer muitas coisas. Eu vou ter um ciclo, de desânimo, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de acreditar que as coisas são positivas, sem vontade de poder estar tendo fé, por exemplo, de meditar, de interagir, de pensar positivo, e eu vou também assumindo um lugar aprisionado de um medo. Pessoas assim, eu faço um desenho, é como se a pessoa estivesse numa gaiola e a porta da gaiola está aberta, então ela não consegue sair, ela fica presa no próprio conflito dela. Então, uma dica poderosa é você conseguir lidar com os conflitos externos. Por exemplo, se eu tenho um conflito no casamento, claro, não tem jeito de você evitar. Então você está ali, você está vivendo com a pessoa, E você vai viver mais tempo com essa pessoa. Então, tenta administrar esse conflito. Não deixe esse conflito encher seu coração. Se eu tenho um conflito na família, tenta evitar ou tenta administrar. Se eu tenho um conflito na profissão, tenta evitar ou tenta administrar. Porque administrando, aonde que administra? Nos pensamentos. Administrando isso, filtrando melhor, diminui um pouco a ação de gatilhos no próprio conflito interno. E aí você consegue lidar um pouco melhor nessas angústias aqui dentro. Claro que tem casos que já está um sintoma bem efetivo na sua vida, de uma forma de dominar o seu comportamento, os seus hábitos, como insônia, falta de apetite, esperança na vida. Aí sim você tem que procurar uma ajuda profissional para te ajudar nesse aparelho psiqui, que é essa angústia dentro interna guardada. Quer ver uma outra dica interessante? Se a gente perguntar para uma boa parte da maioria das pessoas, você tem fé, você acredita em alguém, você acredita num Deus? As pessoas falam que tem, as pessoas falam que tem uma fé. Só que isso atrapalha até a sua fé em Deus. Só para você ter uma ideia, aonde atua a fé na nossa vida, nas regiões do cérebro? Em lobo parental, na percepção. No córtex pré-frontal, onde tem um foco e o controle das emoções, também a fé atua ali. Então, se eu tenho fé, se eu medito na palavra, se eu busco uma espiritualidade na minha vida, me ajuda numa percepção melhor, me ajuda a ter foco e me ajuda no controle emocional. E esses três são fundamentais a eu conseguir evitar ter conflitos e evitar também e administrar esses conflitos.
Então, é um ciclo que você pode ter uma atitude, uma postura, um posicionamento. Se eu não consigo, se está muito forte de mim, procura uma ajuda. Procura uma ajuda que vai te entender, que vai compreender e que também vai dar alguns gatilhos contrários. Não de dor, mas os gatilhos contrários para você vencer. Para lembrar que você tem também sistema aí de fluxo, de superação, resiliência e cuidado na sua vida. Lembrando que tudo isso, confiança, segurança, cuidado, faz parte de princípios que é dentro de você, do seu caráter e da sua personalidade. Então, quero deixar bem claro que o medo da ansiedade, o medo patológico, o pavor, o pânico, não é maior do que a sua capacidade de superação diante de qualquer momento ou situação da vida. Um abraço, pessoal, e fica com esse vídeo de encorajamento ligado à ansiedade, à depressão, ao estresse, à angústia e todas essas dicas. Até mais, até o próximo vídeo.